Olá, meus queridos, estamos de volta. Vamos estudar hoje sobre as medidas pertinentes aos pais ou responsáveis, ok? São dois artigos extremamente importantes que possuem uma incidência de cobrança nas provas muito grande, por essa razão eu trouxe ele aqui para que nós estudássemos rapidamente, tá? Então, o 129, ele traz as medidas que são aplicáveis, né? Tanto para os pais quanto para aqueles que são responsáveis pela criança ou pelo adolescente. Então, veja, a primeira delas, encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Inciso segundo, inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos. Terceiro, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Quinto, obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua frequência e aproveitamento escolar. E sexto, obrigação de encaminhar a criança ou adolescente a tratamento especializado. Agora, veja, essas são as medidas assistenciais. O 129, ele tem outros incisos, mas as medidas assistencialistas, elas vão somente até esse inciso que nós estudamos. Depois disso, serão iniciadas as medidas que são sancionadoras. Então, imagine a seguinte hipótese: você tem uma criança ou um adolescente que se encontram em situação de risco. Então, o que vai acontecer com essa família? É elaborado um relatório multidisciplinar. E esse relatório, ele vai narrar o que é vivenciado dentro daquele local, dentro daquela casa. Então, muitas vezes, pode haver o indicativo de que esse pai ou a mãe sejam alcoólatras, sejam dependentes químicos. E aí, o 129, ele traz alternativas no sentido de manter a criança ou o adolescente nesse seio familiar, mediante a aplicação dessas medidas assistencialistas. Perfeito? Agora, é claro, bom, esses 6 incisos, eles não surtiram efeitos, ou a situação dessa criança ou desse adolescente é de um risco tão alto que essas medidas elas não poderão ser aplicadas. Devem ser aplicadas medidas mais drásticas. E aí, veja, a partir, portanto, do inciso 7º, nós temos o que nós chamamos de medidas sancionadoras. Exatamente, possuem natureza de sanção. Então, veja, são elas advertência, perda da guarda, destituição da tutela, suspensão ou destituição do poder familiar. Então, veja que aqui, meus queridos, vocês vão constatar que a criança ou o adolescente, eles são retirados do núcleo familiar, eles são afastados daquele convívio que está se mostrando extremamente nocivo. Perfeito? E aí, quando nós estamos já diante da aplicação das medidas de destituição da tutela e suspensão ou destituição do poder familiar, deverá existir a observância dos artigos 23 e 24, que são os artigos que nós já estudamos, que tratam do processamento, ou seja, a forma pela qual essa decisão judicial ela vai ocorrer. Maravilha? Agora, quem pode aplicar essas medidas, sejam assistencialistas ou sejam medidas sancionadoras? Então, veja, claro, o magistrado ele pode aplicar todas elas, tanto as assistencialistas quanto as sancionadoras. Agora, veja, se for uma situação que envolva prática de ato infracional, o que vai acontecer? A gente vai estudar que existe um procedimento específico utilizado só para apuração da prática de atos infracionais. Então, aí é claro, o magistrado ele não vai poder aplicar uma medida sancionatória imediatamente. Nesse caso, você vai ter uma prática de ato infracional por parte da criança ou do adolescente, e dentro desse contexto, você tem aí um problema na convivência familiar,
que está relacionado aos pais ou ao responsável. Então, aí você tem duas situações a serem tratadas pela mesma autoridade administrativa ou, no caso, judiciária, porque somente mediante decisão judicial essa situação ela vai ser solucionada. Agora, veja, nesse procedimento de apuração do ato infracional, o magistrado ele vai poder aplicar as medidas protetivas, perfeito, mas, veja, ele não vai poder aplicar essas medidas protetivas aos pais. Então, veja, o adolescente está dentro de um convívio familiar e ele praticou um ato infracional. Os pais vão receber medidas protetivas? Não, porque o problema, nesse meu exemplo, da prática do ato infracional não pode ser atribuído aos pais. Agora, professora, além da prática do ato infracional por esse adolescente, a convivência familiar ela é extremamente conturbada, ela é extremamente danosa. Aí é uma outra situação. Então, nesse caso, você tem problema com relação à prática do ato infracional pelo adolescente e também a questão da convivência familiar, que é trazida de forma nociva para este adolescente por parte dos pais ou responsáveis. Aí, claro, é óbvio que também os pais ou responsáveis sofrerão medidas sancionatórias ou assistencialistas. Perfeito? Agora, o Conselho Tutelar ele pode aplicar todas as medidas assistencialistas que nós vimos, todos aqueles incisos, perfeito? E somente uma medida socioeducativa, uma medida sancionatória, melhor dizendo, que no caso é a advertência, perfeito? Qualquer medida aplicada pelo Conselho Tutelar, ela poderá ser revista pela autoridade judiciária. Ou seja, mesmo o Conselho Tutelar podendo aplicar sem ordem judicial essas medidas, ainda assim essas medidas serão passíveis de análise pela autoridade judiciária. Qualquer decisão, gente, praticada, tomada, adotada dentro da situação que envolva criança ou adolescente, ela é sim passível de decisão de revisão judicial. Sempre, não existe exceção. Tá? Eu trouxe aqui, a título de curiosidade, inclusive, um informativo do STJ, que trazia um caso que era o seguinte, né? Estabeleceu o Supremo Tribunal de Justiça que o juiz da infância e juventude ele pode determinar de ofício a realização de providências em favor de criança ou adolescente em situação de risco, sem que isso signifique violação do princípio dispositivo. Como assim, professora? Ora, não é necessário que o magistrado informe ao Conselho Tutelar para a adoção das medidas de proteção. Se de ofício o próprio juiz ele constata essa situação, ele já pode agir, ele não precisa esperar a atuação paralela do Conselho Tutelar. Então, essa foi a decisão do STJ. O que aconteceu nesse caso? Nesse caso, o juiz ele determinou a matrícula em uma escola pública sem comunicar ao Conselho Tutelar. E aí o STJ falou, olha, não tem problema, o juiz ele pode fazer isso, não vai haver nenhuma violação de princípio. Ele tem, sim, a faculdade de poder agir sem ser provocado, tá? Então, eu trouxe aqui só a título de curiosidade, perfeito? Agora, nós temos, portanto, as medidas em espécie, as medidas protetivas em espécie. Primeira delas, encaminhamentos. Como funcionam os encaminhamentos, gente? Programa Oficial de Proteção à Família, encaminhamento de tratamento psicológico ou psiquiátrico e cursos ou programas de orientação aos pais ou responsáveis. Perfeito? Agora, para finalizar essa aula curtinha, as medidas em espécie, né, os encaminhamentos poderão ser de 3 formas. Encaminhamento ao Programa Oficial de Proteção à Família, encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico e a cursos ou programas de orientação. Perfeito? Então, portanto, com essas considerações, nós finalizamos essa parte da aula. Fiquem por aqui, que a gente daqui a pouco volta. Clique lá.